Amados irmãos, gostaria de vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à lição 7. Semana passada nós vimos um tópico dessa lição e nessa semana a gente vai dar continuidade a essa lição, que o título principal fala: Homem e Mulher, viva a diferença. Então nós vimos que como casal, como homem, como mulher, temos diferenças, né? Até por ser de sexos diferentes. Mas essas diferenças, se elas forem bem trabalhadas, foram em conjuntos, bem trabalhadas, elas vão se tornar pontos positivos para o relacionamento de um casal. E nós vamos dar continuidade a esta lição. E essa primeira parte dessa lição, essa lição 7, está na página 57 e 58, ela vai se referir ao homem. E vamos tomar como texto base para esta lição, e sugiro que seja para a próxima também, Efésios capítulo 5, nós vimos até na semana passada, no verso 31, que diz o seguinte: Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então nós precisamos ter isso como base na nossa vida, A palavra de Deus que diz que quando nos unimos, nos tornamos uma só carne. E essa uma só carne, aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele vai mostrar que nós precisamos cuidar, nós precisamos alimentar esta carne, que é o nosso corpo. E, então, nós precisamos cuidar um dos outros, embora haja diferença, mas que nós possamos estar debaixo da luz do Senhor, ajudando aos maridos, como essa lição ela vai se referir mais aos homens, mas na verdade eu vejo que é uma via de mão dupla. E os fatores ao qual as mulheres possuem e os homens não, na verdade é para benefício dos dois. E um dos pontos que o autor vai falar para nós é da questão da intuição feminina, E essa intuição feminina, ela sendo trabalhada debaixo da luz de nosso Senhor, ela vai ser algo muito construtiva para a vida familiar, para o marido, para a esposa. E aqui no capítulo 5 de Efésios, na verdade, todo esse capítulo 5 e o capítulo 6, Paulo ele vai se prender à questão da vida familiar, dessa vida familiar que coopera com o avanço do Evangelho. E por que aqui no capítulo 5 de Efésios, Paulo ele tirou, na verdade, 2 capítulos praticamente para falar da vida familiar? Porque quando você vai ver a história dos Efésios, por eles estarem numa região muito assim, num polo estratégico, então eles sofriam a influência de várias culturas, da cultura grega, da cultura romana, então da própria cultura judaica. Então todas essas questões influenciavam na vida familiar dos crentes. Então, amados, aí Paulo dá uma palavra bem sólida, bem instrutiva. Então, amados, nós somos do Senhor. A nossa vida ela tem que ser pautada e baseada na palavra de Deus. Não são os costumes do mundo que vão nos direcionar. Então aqui os Efésios eles sofriam esses costumes do mundo,
por um lado o grego, por outro lado o romano, né? Às vezes muita cultura, ou às vezes muito modismo, né? Isso influencia na nossa vida conjugal. Mas que nós possamos ser aqueles que seguimos a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é bem clara para nós. Ela não menospreza um ou outro, não. Na verdade, o Senhor mostra. Cada um tem uma função, né? O marido tem a sua função, a esposa a sua função, os filhos a sua função. E essa família, ela num todo, num conjunto, né? Funcionando de maneira bem coordenada. Ela é para cooperar com a igreja. Então, amados, que o Senhor possa nos abençoar, né? Então vamos juntos trabalhar essas diferenças que temos, né? Então nós vamos na quinta-feira, nessa semana, vai ser, né, quinta-feira, e às 20 horas, nós vamos aí juntos, né, elaborar mais essa palavra, e que o Senhor possa nos abençoar, e que essas diferenças sirvam para edificar mais a nossa família, construir mais a nossa família. Que o Senhor nos abençoe, né, e lhes dê a paz. Fiquem com Deus.